Fala galera, tudo bem com vocês? Quem lembra no último vídeo aquele trike que eu mostrei pra vocês? Bora voar? Galera, para falar um pouquinho desse mundo do trike, tô aqui com Luiz, meu xará. Luiz, o cara manja um pouquinho, tem só 35 anos de experiência e ele é um dos fabricantes dessa máquina aqui. Luiz, obrigado por receber a gente aqui na Looping. Imagina. Fala um pouquinho aí pra mim, cara, da ideia do trike, do conceito. Você estava falando pra mim que é um projeto da NASA, é isso? Isso, exatamente. O voo livre foi posteriormente ao trike. Tá? Uhum. A NASA, num projeto de tentar fazer um equipamento para como se diz, teleguiado, né? Então eles desenvolveram um trike. Ah, tá? que legal, não sabia disso. Era um trike, em vez de usar o paraquedas, porque o paraquedas na hora de trazer a cápsula não tinha lugar certo para vir, né? Então a história do trike ela nasceu aí, dentro da NASA, né? Que foi um projeto da NASA. Eles desenvolveram isso para poder chegar lá, apertar um botãozinho, abrir, pegar a cápsula e trazer com o centro de gravidade, ele vir com o controle e trazer onde eles queriam. Ai, que legal. Né? Aí como o projeto acabou parando-se o projeto, até por custos, investimento, e apareceram outras coisas também, outras prioridades, o grupo de engenheiros desse projeto acabaram saindo. E aí eles, poxa, peraí, se a gente fez um projeto desse para levar uma cápsula, porra, um ser humano, se a gente fizer isso em escala menor, dá para levar um ser humano. Foi quando eles fizeram o primeiro projeto do trike. Ai, que legal. Daí saiu as asas. Aí vem a história de Otto Lilienthal, que fez as primeiras asas para sair sem motor, sem auxílio de motor, sem nada. Ok? Essa é a história do trike. Você vai atrapalhar a gravação mesmo, né? Hã? Você vai atrapalhar a gravação mesmo. Isso. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Desculpa, cara, eu não... Desculpa. Galera, Paraíba, amigão nosso aí, faz parte do Clube do Anfíbio também. Tá aí pra atrapalhar o vídeo só pra aparecer. Vai lá, bom voo pra você. Você vai ficar aí pra almoçar tudo, né? Acho que vou Eu estar aí. Uhum. A Trike Icarus hoje, com 35 anos que tem a sua fundação, né, a gente teve que passar por um processo de certificação. Aliás, não só a Trike Icarus, como todos os outros fabricantes aqui no Brasil, fabricantes de ultraleve. Nós éramos 33 fabricantes, né? Uhum. E a gente teve que passar por esse processo que o mundo inteiro está adotando, que é o LSA. O que é o LSA, para um contexto bem simples? Eu ia perguntar isso. Para você fazer a homologação no avião, o custo é demasiado. Quer dizer, um Cirrus, por exemplo, foi mais de 100 milhões de dólares para certificar um Cirrus, entendeu? É um custo muito elevado, porque cada fabricante que fornece o material para a aviação, ele tem que ser certificado, ele tem que passar por um processo de certificação. Cada mangueirinha, cada mangueirinha, parafuso. Exatamente. Então, para o pessoal poder entender, para você fazer um homologado, se o fabricante tem 1000 fornecedores, ele tem que certificar esses 1000 fornecedores a poder fabricar aquele produto com testes, atendendo normas, para poder fornecer para a aviação. O LSA não... O LSA, você passa por esse processo, mas eu não sou obrigado a certificar todas essas pessoas. Cabe a mim, como fabricante, no meu projeto, provar isso. De que forma? Fazendo os ensaios de voo, fazendo os ensaios de performance, fazendo os ensaios destrutivos na aeronave. Então você atende quase que um Part 23, que é a homologação do avião. Quer dizer, o processo da certificação em si, do processo LSA, basicamente é o mesmo. A gente tem que fazer os mesmos testes, testar um trem de pouso, tentar um tanque de combustível, testar o equipamento, o mastro, testar a roda, testar tudo. Tudo que você usa, você tem que testar, e o fabricante com esse teste, juntamente com o engenheiro, é que vai cumprir essas normas ASTM e que vai entregar isso para a ANAC, para eles fazerem depois auditoria na fábrica, para ver como é que é a fábrica, se tem processo de rastreabilidade de cada peça que é produzido, de cada peça que é feita na aeronave. É bem parecido com o processo experimental, uma aeronave experimental. Exatamente, é bem isso. Só que o experimental construção amadora é um processo bem mais simples, né? Qualquer pessoa pode fazer um.
né? Já quando você entra como fabricante, a coisa é diferente. O LSA, o limite de peso? O limite de peso é 600 quilos. De máxima decolagem. Máxima decolagem, anfíbio 650 quilos. Bacana. Galera, tem muita gente que acha que experimental, LSA, ultraleve são coisas não seguras, pode olhar isso aqui e achar que é frágil. Muito pelo contrário, galera, vocês viram aí o Luiz falando. Tudo aqui é ensaiado, testado, retestado, testes destrutivos para garantir a segurança, né? Afinal, ele vai colocar a bunda dele aqui para voar todo dia, vai me convidar para voar, né? Já. Exatamente. Então vou colocar minha bunda aqui também, se um dia vocês quiserem voar também, tem que se garantir que é um negócio seguro, né? Exatamente, para a pessoa ter uma ideia, assim, mais ou menos, quando você fala que uma aeronave aguenta 4Gs, se a aeronave, a carga de decolagem é 500 kg, para aguentar 4Gs, ela precisa suportar uma carga de 2.000 quilos. Essa é a carga normal, padrão, tá? Aí você tem o Ultimate Load, né? Que é uma margem de segurança. Então, por exemplo, nessa nossa norma, assim como na aviação, você tem mais 1,5G, 2Gs a mais. Então, em vez de 4, você tem que ensaiar a aeronave para 6Gs. Nossa. Então, ela tem que aguentar 6Gs. Bom, no trike, 495, 500 kg a carga, são 2.000 quilos normais, mas isso aí vai dar mais ou menos 3 toneladas que a gente teve que pendurar essa asa e colocar 3 toneladas em cima dessa asa. Aguenta. Só para passar no teste. Bom, entendeu? Aquele chocotone que eu comi no final do ano ainda está abaixo das 4 toneladas. Tá, com certeza. Cara, mostra um pouquinho pra gente aqui na máquina, a gente o vê trike, aí que o trike, diferentemente do avião, né, o nosso sistema de comando é por deslocamento de centro de gravidade. Então o que acontece? Você tem um pêndulo em que se você alterar esse pêndulo para frente, você estaria picando. Se você alterar esse pêndulo para trás, ele está subindo. À direita, você está comandando curva à direita e à esquerda está comandando curva à esquerda. Basicamente, esse é o princípio de comando dessa aeronave. Ou seja, a sustentação está toda aqui na asa e a asa está pendurada aqui, pendurada né? aí. Ok? Então nós temos a parte da asa, né? o que é a quilha principal, o cross, que é essa tubulação que passa de lado a lado, que é o que abre ele, né? Aí você tem o bordo de ataque, bordo de fuga, intradorso, extradorso, como se fosse numa asa normal de avião, né? Aí você tem o trapézio, por onde a gente vai fazer todo o comando, né? Eu vou até tomar a liberdade de sentar aqui até para demonstrar como é que é o comando, né? Para a pessoa ter uma noção melhor. Então isso aqui é o meu comando, né? Então se eu estou voando aqui, por exemplo, aqui, ó, se eu tirar a mão numa condição livre de voo, ela vai ficar estabilizada. Né? Se eu empurrar essa barra para frente, eu estou deslocando o meu peso para trás, ele vai subir. Se eu deslocar, puxar a barra, eu estou deslocando meu peso para frente, ele vai descer. Se eu comandar à esquerda, né, meu peso está lateral, ele vai fazer curva à esquerda e assim sucessivamente para a direita. Então esses basicamente são os comandos do equipamento. Aqui agora nós temos, embora seja uma aeronave LSA, tudo, né? Nós temos que imaginar que, embora seja também um voo aerodesportivo, né, nós temos que entender que nós estamos voando e compartilhando do mesmo espaço que qualquer outro piloto faça. Um piloto de linha aérea comercial que está levando lá 200, 300 passageiros, ou seja, um piloto de táxi aéreo profissional que está sustentando as suas famílias através da atividade de voo, da profissão de piloto de avião, assim como os instrutores. Nós temos que obedecer as mesmas regras, são exatamente iguais. Então, por esta razão, no equipamento, nós somos obrigados a ter rádio para comunicação com controle, quando a gente vai fazer uma navegação, e transponder, que é a forma que o controle nos vai captar dentro do seu radar, né? Então tem toda uma disciplina que o aluno vem para a escola e aqui ele vai aprender todo esse procedimento. Além de operar com a aeronave, ele vai entender o que é esse espaço aéreo controlado, né? E muita gente às vezes me pergunta, Luiz, qual é a limitação do equipamento em termos de voo? Honestamente, sinceramente, eu estou há 40 anos na realidade voando com o trike, o processo nasceu antes da fundação da empresa. E eu acho que não existe limitação, eu acho que existe bom senso. Eu já cruzei o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, quer dizer, é ilimitado o que a gente pode fazer. A gente tem alguns amigos aí de outros países aí que estão dando volta ao mundo, né? O recorde hoje está sendo batido por um casal de alemães que vão fazer 100 mil milhas, vão passar por 130 países, né? Venderam tudo, casa, carro, tal, e estão vivendo disso aí. Em termos de motorização, esta é uma aeronave que usa o mesmo motor, que é o 912, de 80 HP, tem o de 100 HP, que usa em qualquer desses outros aviões que tem por aqui, tá? Isso é a base do trike.
Para quem Ô, não galera, conhece. vocês viram que fácil entrevistar o Luiz? Não precisa nem perguntar nada, ele já falou tudo que ia perguntar. Facinho. Já falou Eu tudo tomei que ia perguntar. conta, desculpa, mas Não, tá é ótimo. a rotina, né? A rotina da Tá gente ótimo. tentar fazer. Você vê que o cara é profissional, o cara entende do assunto, o cara gosta, ele já Exato. Eu sai acho que explicando. tudo isso é motivado pela nossa paixão, né? Eu, assim como você, eu sempre falo para meus alunos e sempre deixo muito claro isso, né? Que a atividade de instrução de voo, na realidade, é uma atividade onde o instrutor normalmente se entrega, né? Ele se entrega de corpo, de coração, de alma, de mente. E galera, se quiser viajar com o trike, dá também. Ele tem um bagageiro aqui. A gente normalmente usa esse equipamento muito para expedições, para viagem, né? Eu já fui para Bonito, vocês procurarem no YouTube, inclusive vai achar a expedição de Bonito para trike, já fui para Link Bahia. aqui na descrição, E aqui tá no tudo aí. cardzinho. Tá? E a gente vai demonstrar como é que a gente faz essa viagem. Normalmente vai o piloto, a esposa, a namorada, um amigo, A o dona, filho, a pessoa ou a que dá a última dona, ou a palavra. dona, exatamente. E aqui é o nosso compartimento de bagagem, onde a gente coloca a mochila, saco de dormir, barraca, smoke quando tem alguma festa, tal, né? Uhum. É aqui que a gente coloca, tá? E aqui é o tanque de E esse combustível. aqui é o tanque de combustível, exatamente. Ô Luiz, eu sei que esse aqui é da Trike Icarus. Trike Icarus, que você é um dos fabricantes. Isso. Inclusive está falando para a gente da certificação e tal. Hoje, uma máquina dessa, em termos de valor, Você monta a partir de R$95 mil. com o motor Tá? já? Isso, com motor. Luiz, última pergunta. Você consegue desmontar essa asa para guardar? São aproximadamente 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos. Então, fácil de fazer. Isso, você pode transportar numa carretinha, quer dizer, essa aliás é uma grande diferença do equipamento trike, porque você pode guardar em casa, né? Aham. Você vai soltar um pino que tem aqui na frente, soltar esse seu pininho e esse pino aqui, então você vai baixar isso. Você baixou isso aqui, você desengata a asa lá em cima, que é um pino que é preso lá em cima. Aí você vai puxar o cabinho lá e vai tirar essas varetinhas, que são as nervuras que formam o perfil da asa. Uhum. Você fecha, põe numa capa, embrulha, o carrinho você leva numa carretinha de moto e a asa coloca em cima também, acabou. Guarda no Viaja, armário. se não quiser ir voando, pode viajar com a família toda, aquele pessoal que às vezes é casado, tem a esposa e tem lá mais meia dúzia de filhos, né? Não É. tem problema não, você pode desmontar, pode ir lá para Chapada, pode ir para um litoral da vida, chegar lá, montar o equipamento próximo ao aeroporto lá, voar, fotografar, filmar, compartilhar a família inteira e depois voltar para São Paulo. Galera, chega de falar, né? Bora voar essa máquina que eu quero sentir o vento na cara. Luiz, aqui é o procedimento padrão que todo mundo já conhece, né? E que eu estou fazendo como se estivesse fazendo com o aluno, né? Para mostrar todo o procedimento. Bom, a primeira coisa que eu preciso checar aqui, ó, cheque de decolagem, é a temperatura 50 graus, ok, estamos com 51. Aí teste de magneto 1, magneto 2, ok, nós vamos a 3.000 RPM, tá aqui, ó. Não pode cair mais do que 380 RPM. Então tá lá 3.400, 3.500, checando o magneto 1, perfeito, beleza, magneto 2, perfeito, cheque de potência, perfeito, ok, tudo em ordem, EGT está dentro do parâmetro, dentro do normal, CHT, os dois CHT dentro do parâmetro, pressão 3,8 bar está dentro do passão, o mínimo é 0,9 e o máximo é 5,8, temperatura ok, rádio acionado, bomba elétrica acionada, transponder. E vambora. Papai Índia Papá, gira base 02. A potência dele é aqui no pedal, né? Na hora que você- No pedal. Por que que a gente tem lá? Porque a gente usa a barra como comando, entendeu? Entendi. Depois que eu decolar, eu posso tirar o pé aqui, travar o cruzeiro, acabou. Entendi. Não tem problema na milha. Aqui no trike, é assim, para mim aliviar o peso é isso aqui, né? Eu ponho o ponto neutro, e o ponto neutro para mim, a hora que ela começar a correr, ela tá toda mole, toda solta. É. Eu não preciso nem olhar a velocímetro, porque a hora que ela começar a endurecer o comando, ela adquiriu sustentação. Aí eu vou empurrar, ela vai sair do solo. Começa a corrida, Luiz, ó. Ó.
Vou começar a tirar ela do chão, ó. Ok, Luiz? Ok. Ó, tô levando, ó. Na ponta do dedo. Na ponta do dedo, ó. Life is life, na 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 na. La da 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 life, na 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 na. Life is life, na 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 na. Prontinho, Luiz. É isso aí, ó. Estão demonstrando pra você. Tá voando nivelado, ok? Mas vamos fazer curva Papai direita, ó. Japão, Papá, final 02. Pronto. E a mão, ó. Só um pouquinho. Tá fazendo. Ok? Se eu deixar, ela vai ficar virando, Luiz. Eu quero endireitar ela. O que eu faço? Ó, vou puxando e vou traçando meu objetivo. Ó, meu objetivo é essa proa. Perfeito. Legal. Vamos virar à esquerda, ó. Mesma coisa, ó. La da 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 life, na 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 na. Life is life, na 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 na. O trike é isso aqui, ó. Isso aqui com a linha do horizonte tá voando nivelado. Inclinou um pouquinho, ó. Tá fazendo curva, ó. Ó. Ok? Ok. Tá. Agora o que eu, normalmente o piloto sempre tem um certo receio. Normalmente quem nunca voou. É o stall, certo? Então o que acontece? Nós estamos estabilizados seria de primeiro tipo, ó. Eu vou pura e simplesmente começar a empurrar o comando. Só pra você sentir o que que acontece. Ó, aqui ela estourou, ó. Ela avisa pra mim que estourou, tá vendo? Foi isso. É isso aqui, ó. Ó, vou fazer novamente, ó. Ó. Vou empurrando, ó. Ó. Ó, pronto. Ela avisa, ó. Pronto. É isso aqui. Ela recupera quase que sozinha, né? Isso. Agora, o de segundo, né? Então eu vou 30 graus de nariz embaixo. Beleza. Vamos lá pra cima. Mais de 30. Soltei, Luiz. Ó. Ela vai recuperar, tá? Life is life, na 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 na. Life is life, Cara, muito legal, hein? la da 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 life, na 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 na. Life is life, na 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 na. When we all give the power, we all give the best. Every minute of an hour, don't think about the rest. And you all get the power, you all get the best. When everyone gets everything and every song, everybody sings. Life is life. Bom, aqui a gente tem que respeitar aquela regra do voo, né? Que a gente passa para o aluno, perna do vento em cima de área densamente povoado, manter os 1000 pés. É o padrão. Eu estou indo um pouco mais acima, porque a minha ideia é a gente chegar na vertical da pista e nós vamos fazer um power-off. Para você sentir a aeronave na real emergência, tá? Com o motor desligado, para você sentir o que é a aeronave, tá? Para coordenação de Maia, o Papai Uniforme Vitor Sierra 387 vai fazer uma simulação de emergência na vertical da 02. Alguma aeronave coordena? Of an hour, don't think about the rest. And you all get the power, you all get the best. Vai iniciar o procedimento 360 na vertical, Vitor Sierra. Prontinho, Luiz. Esse é o nosso voo. Uhul! Aí sim, Aí, Luiz, olha que maravilha. Tranquilo, cara. Estamos voando. Isso aqui é emergência. É o voo dela sem motor, tá? O motor tá parado, galera. Aqui, ó. O motor tá parado. Isso aí, ó. Vamos fazer o nosso procedimento, ó. All get the best. When everyone gets everything and every song, everybody sings. Life is life, na 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 na. Life is life, na 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 na. La da 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 life, na 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 na. Vai ingressar pelo setor 1 e o Vitor Sierra. When we all give the power, we all give the best. Every minute of an hour, don't think about the rest. And you A perna do vento, Vitor Sierra. all get the best. When everyone gets everything and every song, everybody sings. Life is life, na 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 na. Life is life, na 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 na.
an hour. Don't think about the rest, and you all get the power. You all get the best. When everyone gets everything and every song, everybody sings. Galera, esse negócio é bom demais, viu? Ventão na cara. Comando aí, ó. Super show de bola, Luiz. Bacana, bacana. Cara, brigadão. Foi um prazer. Perguntar, Luiz, se alguém quiser vir fazer essa aventura aí igual eu vim fazer, Cara, a casa é nossa, né? Não alguém, pode ser o Brasil inteiro, o mundo inteiro, nós vamos estar sempre aqui à disposição, tá? Aqui é uma entidade, é uma escola, né? E o maior interesse nosso, obviamente, é tentar atrair o maior número de pessoas possíveis para vir aqui para conhecer essa nossa atividade, né? E aqui na escola nós temos as opções que a pessoa tiver interesse, né? Nós temos o trike, né, que é essa aeronave que nós acabamos de voar agora, assim como atrás da gente a gente tem todos os outros ultraleves, inclusive o anfíbio, né? Então tá todo mundo convidado, quem quiser voar, estamos aqui à disposição. Show de bola, os ultraleves e tal que vocês viram no vídeo passado lá na Looping, aqui na Looping, ainda estamos aqui na Looping, é que tá no outro vídeo, mas show de bola, galera, eu vou deixar aqui embaixo os contatos da Looping, se quiser fazer voozinho. Luiz, novinho, começando agora nesse mundo, só 35 anos de experiência, né? Cara manja, vocês viram aí pelo vídeo, cara manja. Beleza, galera? É isso, espero que vocês tenham curtido essa aventura. Se curtiram, dá aquele joinha bacana, se inscrevam no canal se não são inscritos ainda. E olha lá, pessoal decolando aí, ó.